Oi, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Akira e faz um ano que eu pedi demissão do meu emprego para construir aplicativos e basicamente viver disso. E hoje a gente vai falar sobre o Rolo, que é um dos aplicativos que a gente fez recentemente, porque ele deu mais de R$ 700 nas 2 primeiras semanas que ele estava na App Store. Então, a gente queria comentar um pouquinho dele porque teve muito aprendizado e muita coisa que eu queria compartilhar junto com vocês. Além disso, esse aplicativo está super no começo, então eu queria deixar tudo documentado aqui porque eu acho que esse aplicativo, de verdade, vai ser um aplicativo bem pro nosso longo prazo e já já vocês vão entender o porquê. Então, bora falar sobre o aplicativo. Ele é basicamente um Tinder, você arrasta para a esquerda para deletar e para a direita para manter. Super fácil a gamificação para você limpar sua galeria de fotos. E, se você quiser uma surpresinha, fica até o final do vídeo que eu vou liberar um cupom de desconto para vocês. Mas por que exatamente a gente decidiu criar esse aplicativo? E para explicar um pouquinho sobre o Rolo, eu preciso voltar em um dos aplicativos anteriores, que se chama Uma Pergunta por Dia. Ele é baseado no livro de Uma Pergunta por Dia mesmo, em que você tem uma pergunta que você recebe todo dia, você vai refletindo, responde sobre ela, e você responde essa mesma pergunta por 5 anos. Então você consegue ver o quanto você mudou em toda essa trajetória. E a gente fez ela muito baseado no livro, porque a gente pesquisou ali na Play Store e na App Store, e a gente achou apenas um aplicativo que tinha mais de 5 milhões de downloads e tinha um design horrível. Então a gente pensou, pô, a gente pode fazer algo melhor do que isso. Então, sentamos, desenvolvemos a ideia ali em 3 semanas, mais ou menos, entre fazer o design, programar tudo certinho, e a gente lançou na App Store. E, para nossa surpresa, a gente não teve nenhum download. Então, esse foi o primeiro choque de realidade, assim, em que gastamos quase um mês ali de trabalho e não conseguimos nenhum resultado. E a gente começou a pensar, tá, não dá pra gente só ficar pensando em ideias de aplicativo que a gente vai ter. Vamos tentar ser um pouquinho mais estratégico, principalmente em relação à parte de marketing. Então a gente percebeu que a gente não podia confiar apenas no ASO da Apple, que é basicamente o SEO do Google, só que voltado ali para as lojas da Play Store e da App Store. Então a gente viu que a gente precisava de uma estratégia de marketing um pouquinho mais concreta para fazer toda essa operação funcionar. E foi nisso que um amigo nosso, o Paulo, mandou pra gente ali no Instagram e compartilhou a propaganda de um aplicativo chamado Swipe Wipe, que é basicamente a referência de onde vem o Rolo, que é o aplicativo de deletar as imagens da galeria. E quando a gente foi procurar esse aplicativo lá no Sensor Tower, a gente viu que eles estavam faturando uma grana braba. E, além disso, eles tinham uma estratégia de marketing muito boa rodando no TikTok, em que tinham vários posts virais falando sobre o Swipe Wipe. Então a gente pensou, cara, a gente consegue copiar exatamente essa mesma estratégia. Vamos copiar o aplicativo fazendo o design que a gente gostaria e vamos copiar exatamente a mesma estratégia de marketing. Então, foi isso que a gente fez durante as próximas 3 semanas. Prototipamos, desenvolvemos o aplicativo e depois a gente começou a postar um monte de conteúdo no TikTok. A gente criou algumas contas novas, tanto aqui no Brasil quanto fora, e a gente tentou fazer todo tipo de post, tá bom? Desde eu mesmo gravando os conteúdos, até alguns posts de IA. Esse daqui vale a pena vocês verem, porque esse daqui é um pouquinho maluco de se ver, tá bom? Como limpar sua galeria de fotos em 1 hora. Você pode ver aqui que eu tenho mais de 32 mil fotos e eu nunca tive coragem de limpar tudo até encontrar esse app que, meu Deus, salvou o armazenamento do meu celular. Você pode ver pelos meses e no app mostra quantos porcentos ainda falta. Ou você pode usar a função Álbuns, que filtra a maior parte das coisas inúteis ou vídeos que ocupam muito espaço. É super gostoso revisitar as fotos do passado, mas ao mesmo tempo, finalmente tô conseguindo limpar minha galeria. E no final, ele te dá um resumo completo de tudo que você marcou para apagar, para você conferir antes de remover qualquer coisa. E mesmo assim, nenhum dos vídeos estava performando de fato, mas o aplicativo lá na App Store estava dando super boa. Logo no primeiro dia a gente já conseguiu ter algumas conversões e eu e o André a gente já estava super animado com tudo isso. E apesar dos vídeos do TikTok não estarem dando certo, nosso aplicativo estava performando super bem no ASO da App Store, a gente achou que de fato a gente tinha acertado nesse, porque como nenhum vídeo estava performando lá no TikTok, era puramente ASO da Apple. Então a gente achou, cara, a gente acertou nas escolhas de palavra-chave que a gente colocou aqui. Mas acontece que 2 semanas depois desse hype de faturamento que a gente teve, caiu tudo por água abaixo. Mas aí vem o nosso segundo aprendizado que a gente viu na pele dessa vez, o boost que a App Store pode dar para os aplicativos logo que eles são lançados. Então, esse hype do ASO que a gente estava vendo era 100% por causa desse boost. Então, a partir disso, tem 2 grandes fatores que são importantes no lançamento de um aplicativo que a gente percebeu por agora,
Um é você ter meios de pagamento muito bem setados ali, para que quando você lance o app, pelo menos você já ganhe uma graninha com esse boost. 2, você precisa pedir reviews dos seus usuários para que eles deem nota para o seu aplicativo lá na App Store e na Play Store. Isso, super importante para que ele continue a engrenagem de ranqueamento ali no ASO. Mas tenha em mente que provavelmente isso é um boost temporário e que logo mais as vendas vão começar a cair. Então, é sempre bom ter um plano de marketing para conseguir contornar tudo isso, tá bom? E falando em marketing, aqui vem o nosso terceiro aprendizado, tá? Porque se você pesquisasse por Swipe Wipe lá no TikTok, você vai ver que tem vários vídeos virais. Mas uma coisa que a gente não prestou atenção logo no começo é que todos esses vídeos, eles estão marcados como parceria paga. O que quer dizer que provavelmente esses vídeos não são virais por si só, 100% no orgânico. Na verdade, provavelmente eles foram impulsionados pela própria equipe de Swipe Wipe, colocando dinheiro de verdade em cada um desses vídeos para que eles chegassem em todas as pessoas. Então, a gente percebeu que essa estratégia de produzir vários tipos de vídeos não ia dar certo, porque nenhum deles de fato estava viralizando. Então, a gente resolveu trocar essa estratégia por algo um pouco mais leve de ser feito no dia a dia. Em vez de a gente fazer vídeos complexos, a gente demoraria mais ou menos 1 hora ali para serem feitos, a gente ia fazer carrosséis, em que seriam mais fáceis de fazer. Em 1 hora eu conseguiria fazer 30, 40 carrosséis para deixar programado e postar tudo ali pelo TikTok. E no começo a gente começou a postar sem quase nenhuma visualização, mas depois de um tempo os carrosséis começaram a pegar ali uma média de 500 a 600 views por carrossel que a gente estava postando e a gente estava fazendo uma média de uns 4 posts por dia ali. Nada super grandioso, mas começou a melhorar um pouquinho os números. Às vezes eles batiam 1000 views no TikTok, mas a gente ainda estava vendo 0 conversões entrando ali na App Store. Então, qual que é o plano agora? A gente tá com um plano um pouquinho maluco, tá? Porque a gente viu que essa estratégia ali do TikTok fazendo carrosséis orgânicos não tá trazendo nenhuma conversão, então a gente vai tentar fazer algo um pouquinho diferente do convencional, tá? Nosso objetivo nas próximas semanas é lançar uma nova atualização na App Store, na Play Store pro Rolo, em que a gente vai deixar esse aplicativo 100% gratuito. E daí a nossa ideia é continuar a postar alguns carrosséis ainda sobre o Rolo, em que o pessoal vai poder baixar, vai utilizar o aplicativo e vai dar uma boa nota na App Store e na Play Store, esperando que esse aplicativo suba lá no ranking de ASO e lá no futuro, quando ele já estiver lá ranqueado, a gente vai colocar ele novamente como pago, porque isso a gente viu que lá naquele boost que a gente estava tendo na App Store, estava tendo conversão e estava sendo positivo. Então é uma estratégia um pouquinho maluca, mas já como a gente está fazendo quase nada de dinheiro com ele agora, talvez seja melhor a gente testar essa estratégia para ver se ela vai funcionar lá no futuro. O app ainda não está gratuito, mas então vou deixar o presentinho aqui agora para vocês. Tem 3 meses grátis para vocês utilizarem o aplicativo. Provavelmente não vai ser nosso primeiro foco agora deixar esse aplicativo gratuito, a gente tem outras coisas que a gente está fazendo em outros aplicativos. Então, se vocês quiserem utilizar, vou deixar aqui o presentinho para vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas também. E se tiverem qualquer comentários ou coisas a mais que vocês queiram saber, é só deixar um comentário que a gente discute nos próximos vídeos, beleza? Até mais!